Fala, meus queridos, estou aqui de volta, tá, para dar sequência então à nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar de capacidade térmica, né? A gente viu na última aula de propagação de calor, vimos a quantidade de calor e hoje a gente vai falar da capacidade térmica. Tá? O que é capacidade térmica? Como já diz o nome, né? Capacidade, né? O quanto que um corpo, né, precisa receber de energia, e ele pode receber de energia para mudar a sua temperatura. Eu até escrevi aqui, fiz uma descriçãozinha, ó. É a propriedade que demonstra que quanto maior o objeto, maior será a sua capacidade térmica, necessitando maior energia para aumentar a sua temperatura. Quer dizer, vocês já perceberam isso, tá? Pegar um copinho com água, encher ele com água e colocar para esquentar, tá? Se tu botar para esquentar, por exemplo, no micro-ondas, vai levar um certo tempo para essa água esquentar a ponto de ferver. Se tu pegar, em vez de um copinho, encher uma bacia inteira com água e colocar no micro-ondas e esperar ela ferver, vai levar muito mais tempo do que do copinho. Mesmo o material sendo o mesmo, a água no caso, a quantidade faz diferença no aquecimento. Então a capacidade térmica nos mostra isso, né? Que a massa do objeto, né, a quantidade que a gente tem dele, o tamanho desse objeto, influencia no quanto de energia que vai ser necessário para mudar a temperatura do objeto. Então a capacidade térmica é isso, né? Essa capacidade que esse material, esse objeto específico, vai precisar para mudar a sua temperatura. Tá? Existem duas fórmulas que a gente vai usar para trabalhar em capacidade térmica. A primeira delas está aqui, ó. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. E a segunda está aqui, ó. Capacidade de calor, a massa vezes calor específico. Todas as duas vão chegar no mesmo lugar. Tá? São fórmulas complementares. Não existe assim uma obrigatoriedade, eu uso essa, eu uso aquela. A gente usa o que é mais fácil e o que é possível usar na questão. Tá? Algumas questões a gente só vai conseguir resolver com esta aqui, e outras questões a gente vai resolver com essa daqui. Então, não tem como dizer qual se usa, a gente analisa a questão na hora para ver. Mas basicamente, ó, a primeira, pega o calor e divide pela variação na temperatura que ele sofreu. Tá? Isso vai nos dar a capacidade térmica dele. Ou pega a massa do objeto e multiplica pelo calor específico desse objeto. Também vai nos dar a mesma capacidade térmica. E a unidade de capacidade térmica é parecida com aquela unidade do calor específico, só que não tem a massa. Tá? Então aqui, ó, caloria por grau Celsius. Tá? Essa aqui é a unidade que a gente usa em capacidade térmica na maioria dos casos. Tá? A maioria deles vai ser essa unidade. E eu trouxe um exemplo para a gente ver hoje. Tá? Vamos lá. É bem simples, tá? Essas questões de capacidade térmica são questões bem simples normalmente, não tem assim um nível de dificuldade muito grande. Eu trouxe aqui uma questãozinha de vestibular. Acho que todo mundo vai achar ela muito fácil, muito tranquila. Tá? Olha só, determine a capacidade térmica de um corpo que recebeu 2.000 calorias. Então, olha só, já até anotei aqui, ó, que 2.000 calorias de calor de uma fonte térmica e sofreu uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. A questão, e é aqui que eu preciso que vocês tenham atenção, a questão já está nos dando ΔT, já nos deu a variação da temperatura. Tá? Isso não é T final, não é temperatura final. Tá? Por quê? Porque quando a questão nos dá a variação da temperatura, significa que ele variou 40 graus Celsius. Eu não sei de qual temperatura para qual. Eu não sei se foi de 0 graus Celsius para 40 graus Celsius, se foi de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius, se foi de 100 graus Celsius para 140 graus Celsius. A questão não nos diz isso. Ela só está nos dizendo que variou 40 graus Celsius. Por isso que a gente não vai ficar inventando temperatura inicial e temperatura final. E eu vejo que isso é muito comum. As pessoas vão lá, professor, eu botei aqui, ó, o 40 como temperatura final, botei 40 no T, e na temperatura inicial eu botei 0, que aí vai dar os 40 graus Celsius. Matematicamente vai. Só que nada na questão nos afirma que esse objeto, né, que esse corpo, tinha começado com a temperatura de 0 graus Celsius. Então a gente não vai ficar inventando coisas. Nós já vamos informar diretamente que o ΔT é 40 graus Celsius, tá? Então olha aqui, ó, a questão nos deu o quê? 2.000 calorias. E nos deu
a variação da temperatura de 40 graus Celsius. Como que eu vou achar a sua capacidade térmica, que é a pergunta? Olha só, vou voltar um slide. A questão me deu quantidade de calor e variação de temperatura. Não dá para usar essa aqui. Tá? Essa fórmula aqui precisaria da massa e do calor específico. Ela não me deu na questão nenhuma dessas duas coisas. Então, a única fórmula que é possível usar é essa primeira, onde eu tenho quantidade de calor e variação da temperatura. Quando a questão é objetiva, que é o caso dessa aqui, vale a pena tu olhar as respostas, tá? Principalmente a unidade nas respostas. Se vocês olharem bem, as unidades de todas elas estão em caloria por grau Celsius. Isso quer dizer o quê? Que obrigatoriamente no teu cálculo, tu tem que usar o Q em calorias e a variação da temperatura em graus Celsius. Eu sei que a questão já veio pronta, só que a questão poderia não ter vindo pronta. Então, se aqui tiver caloria por grau Celsius e a temperatura que veio na questão não estava em graus Celsius, tu vai ser obrigado a transformar. Tá? Então, cuidado. Tá? Toma bastante cuidado nisso aí para não ter problema. Então, pega a formulazinha, né? Capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Tá? E vocês vão achar aqui, ó, quantidade de calor 2000 dividido por 40. Tá? Então, 2.000 dividido por 40 dá 50 calorias dividido por grau Celsius. Então, 2.000 dividido por 40 dá 50. Essa aqui é a nossa alternativa E. A resposta, então, a alternativa E. Fácil, né? Uma questão bem tranquila, questão de vestibular bem simples. É só a pessoa ter atenção e não fazer besteira, que é o principal. Agora a gente vai entrar numa parte que é um pouquinho mais complexa. Não vou dizer que é bem mais complexa, mas é um pouco mais complexa. Por favor, não se assustem depois, não nesse slide, no próximo, porque como eu já coloco os cálculos, às vezes a pessoa pode se apavorar pelo tamanho, mas vocês vão ver que não é... O cálculo é grande, mas é porque ele é feito em muitos passos, mas não é um cálculo tão difícil não, tá? Então não se assustem no próximo slide, eu já estou avisando vocês. A gente vai falar de uma temática que é chamada trocas de calor. Tá? O que é a troca de calor? Bom, até essa aula a gente estava trabalhando com um único corpo. Tá? Né? Quantidade de calor para aquele corpo, né? O quanto de capacidade térmica para aquele corpo. A partir de agora a gente já vai conseguir trabalhar com mais de um corpo. Significa o quê? Que a gente pode trabalhar com uma mistura, a gente pode trabalhar com um sistema onde tem mais de um objeto junto. E eu estou usando como exemplo aqui, tá? Uma mistura, tá, de dois componentes, né, dois materiais, para vocês entenderem essa ideia da troca de calor. Tá? Então imaginem aqui, ó, que eu tenho água quente, fervi ela, esquentei, separei num copinho, e água geladinha, ó, água fria. Tá? Vou misturar as duas num vaso, um reservatório um pouquinho maior. O que vai acontecer? Bom, pessoal, todos vocês sabem, né? Se vocês misturarem água quente e água fria, essa água que vai ficar na mistura vai ficar uma água mais morna. Ela não vai ser tão quente quanto a água que era quente e não vai ser tão fria quanto a água fria. Tá? Vai acontecer essa misturinha, que é o que muita gente faz aí, por exemplo, quando quer tomar um refrigerante, né? Pega lá o refrigerante diretamente da estante no supermercado, chega em casa, quer tomar ele na hora, não vai tomar o refrigerante com aquela temperatura ambiente que não é legal. Tu vai lá e pega gelo, né, e atira o gelo no copo, põe, espera ali um pouquinho e já toma. Quer dizer, claro que o refrigerante não vai ficar com a temperatura do gelo, mas ele vai ficar com uma temperatura bem menor do que ele tinha antes. Então a troca de calor é isso, é tu misturar objetos, materiais, que vão trocar energia um com o outro, até chegar numa temperatura de equilíbrio, até chegar num ponto de equilíbrio. Então, quer dizer, quando a gente pega água quente e mistura com água fria, as duas juntas, tá, vão me dar uma água mais morna. Então significa o quê? Que no final, a temperatura dos dois componentes que eu misturei vão ser o mesmo. Né? Isso vale, por exemplo, para o gelo, para o refrigerante, tá? À medida que a gente vai deixando o gelo derreter, vai chegar um ponto onde tanto o refrigerante quanto o gelo que entrou
vão ficar com a mesma temperatura. A gente chama isso de temperatura de equilíbrio, tá? Ou estado de equilíbrio. Então, quer dizer o quê? Que o objeto que era mais quente vai começar a ter o seu calor, né? Já que ele é mais quente, ele tem mais energia térmica, vai ter o seu calor absorvido pelo objeto mais frio. Então ele vai perder essa energia para o objeto mais frio. Em compensação, o objeto mais frio vai ganhar aquela energia. Então, falando em um circuito, né, falando em um sistema fechado, toda a energia que um dos corpos vai perder, o outro vai ganhar. Então não tem perda de energia aí. O que um ganha, o outro perde, né? Então é daí que vai sair esta expressãozinha que eu botei aqui do lado, ó. Quer dizer que a soma de todos os calores, né, de todas as quantidades de calores de cada um dos objetos que foi misturado, a soma deles no final tem que ser igual a zero. Por que eu botei aqui, ó, Q1 mais Q2 mais Q mais 3 pontinhos Qn? Bom, não existe limite para essa mistura. Poderia acontecer com centenas de objetos, tá? Mas como aqui eu só estou misturando água quente e água fria, tem só dois Qs, ó, um Q para água quente, um Q para água fria, por isso que eu chamei de Q1, Q2. Tá? Se tivesse mais objetos misturando, teria mais um Q aqui, o Q3. Então a soma desses Qs tem que ser igual a zero. Então o que um Q ganhou, o outro perdeu. Então na soma isso vai dar igual a zero. Tá? Uma outra dica, que eu até botei aqui em vermelho para tentar deixar bem evidente. Ó, a temperatura de equilíbrio é a temperatura final dos dois corpos. Tá? Essa temperatura que vai equilibrar aqui, ela vai ser a mesma temperatura final para os dois, tanto para o que era antes a água quente, para que depois a água fria. Tá? Então, no final, os dois vão ter a mesma temperatura final. Tá? Então, isso é a ideia da troca de calor. É juntar objetos, fazer eles trocarem energia até chegarem em um ponto, né, uma temperatura de equilíbrio. Toda a energia que um deles ganhou, o outro perdeu. Por isso que a soma dos calores tem que ser igual a zero. Tá? Pode ser que apareça para vocês um componente científico chamado calorímetro, que vem às vezes em uma questão ou outra. Calorímetro, pessoal, é qualquer objeto que a gente consiga usar para colocar coisas dentro, tá? E ele consiga preservar toda essa energia que está dentro, ali dentro, sem trocar com o ambiente. Então o calorímetro é um objeto que ele coloca coisas dentro, né, e não vai trocar energia com o ambiente. Nós temos exemplos na vida real de calorímetros que não são assim ideais, mas eles funcionam um pouco com essa ideia, que é o caso das térmicas. Tá? Quem aí gosta de um chimarrão, de um café, sabe que a térmica tem essa função. Tu coloca ali a água quente justamente para ficar o mais tempo possível quente. Então é feito ali um objeto, muitas vezes com uma ampola de vidro, tá? Para tentar reduzir a transferência, né, a troca de calor com o ambiente, para que ele fique o mais tempo ali dentro confinado. Isso também pode ser pensado como um isopor, aqueles isopores que o pessoal põe em latinha de refri, de cerveja, né? Os coolers, aqueles que imitam lá de plástico, são exemplos de calorímetros da vida real. Eles não são ideais, que nem os de laboratório, mas eles são calorímetros da vida real, que eles têm essa função de preservar a energia térmica que está ali dentro. Então pode ser que apareça aí esse termo para vocês. Não se assustem, então o calorímetro pode ser qualquer um desses objetos, tá? Vamos fazer um exemplo e, por favor, não se assustem com esse próximo slide, tá? Eu sei que o meu vídeo está ali em cima um pouquinho das linhas ali, mas não se preocupem que ele não está tapando nada, tá? Vamos ver um exemplo? É um exemplo bem legal, tá? É um exemplo feito em vários passos, mas eu acredito que vocês vão entender esses passos. Eu vou tentar ser bem detalhista aqui. Olha só, um corpo de massa 200 gramas a 50 graus Celsius, feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 gramas de água a 90 graus Celsius. O equilíbrio térmico se estabelece a 60 graus Celsius, sendo 1 caloria por grau Celsius o calor específico da água, e admitindo só haver troca de calor entre o corpo e a água, determine o calor específico do material desconhecido. Então,
Essas questões que envolvem trocas de calor, elas muitas vezes vão pedir ou calor específico do objeto, ou uma temperatura, pode ser a de equilíbrio, mas elas vão pedir um desses itens, normalmente, calor específico, temperatura final, até tem um exemplo ali depois da temperatura final. Tá? O que vocês têm que conseguir identificar nessas questões? Os materiais que estão ali juntos, que estão em contato, que estão em troca de energia. A questão estabelece dois materiais, um corpo, né, de material desconhecido, e a água. Tá? Então, esses dois foram colocados em contato. Por isso que eu separei aqui corpo, ó, de material desconhecido, e água. Então a gente vai fazer essa separação. Lê no enunciado e tenta identificar quais são esses materiais e vamos separar as informações de cada um. O que é do corpo, o que é da água é da água. Tá? E já que eu tenho dois materiais, cada um desses materiais tem um valor de calor, tem uma energia, tá? Que vai ser perdida ou recebida. Isso a gente vai descobrir agora calculando. Tá? Então, para o corpo, eu vou chamar esse Q dele de Q1. E para a água, o Q da água eu vou chamar de Q2. Poderia chamar de QC, Q do corpo, e QA, Q da água. Também não teria problema. Mas eu vou trabalhar com 1 e 2. Tá? Acho mais fácil. Lembrando que como eu só tenho dois corpos, ó, a soma desses dois calores, ó, Q do corpo mais o Q da água, tem que ser igual a 0. Tá? Então já até estou mostrando isso para vocês antecipadamente, mas esse cálculo aqui eu vou mostrar só no final. Vamos lá, ó. Vamos falar então do corpo. Ó, ele já vem nos informando duas coisas na primeira linha. A massa, tá aqui, ó, 200 gramas, e a temperatura inicial, que era a temperatura que ele tinha ali antes da mistura, antes de ser colocado em contato. Então, T0, tá, a temperatura inicial, 50 graus Celsius. Ele foi mergulhado, tá, em 50 gramas de água. Então já anotei para a água a massa dela e a temperatura que essa água tinha. Então a água estava mais quente que o corpo. Tá? A água estava a 90 graus Celsius. Por que eu botei esse Q1 mais Q2 aqui? Pera. Desconsiderem, tá, esse Q1 mais Q2 aqui, que ele não era para estar aqui, nem sei por que ele está aqui. Desconsiderem isso aqui, que ele não deveria estar ali. Tá? Então, temperatura inicial da água 90 graus Celsius. O equilíbrio térmico se estabelece a 60 graus Celsius. O que é o equilíbrio térmico? É aquele momento onde os dois chegaram num equilíbrio, tanto o corpo quanto a água. Significa que essa é a temperatura final dos dois, tanto do corpo quanto da água. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o T final, ó, do corpo é 60 e o T final da água também é 60. Então é o mesmo calor para os dois. Tá? É o mesmo calor, não, desculpa, é a mesma temperatura para os dois. A temperatura final é a mesma. Tá? E o calor específico da água foi dado como 1. É sempre 1. Tá? Quando for a água, é sempre 1. O da água é 1. O dos outros é que muda. O da água é 1. Então tá aqui, ó. Já anotei para a água o calor específico 1. E a pergunta da questão é determinar o calor específico desse material desconhecido. Então, justamente, é ele quem eu quero descobrir, esse Czinho. O que a gente vai fazer aqui, meus queridos? Bom, olha só. Vou calcular um Q para o corpo, vou calcular um Q para a água. Vou pegar aquela fórmula, né, do Q macete, né, da quantidade de calor, para achar o Q do corpo, e vou pegar a mesma fórmula para achar o Q da água, e a gente vai substituir as informações. O que vocês vão perceber? Que no caso do corpo, que está faltando um calor específico, ele vai continuar faltando até o final do cálculo, o que não é um problema para a gente vai achar ele no final. E na água, que eu tenho todas as informações, a gente vai ter uma resposta. Tá? Então não se assustem com o fato de ficar sobrando um Czinho. Não tem problema, eu vou mostrar para vocês no final como a gente acha ele. Então olha só, calor, ó, MC vezes variação da temperatura, né? Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. A massa, ó, é 200, o calor específico não tem, então deixa o Czinho, e a temperatura final, que é de equilíbrio, é 60, menos a inicial, que é 50. Vamos continuar o cálculo, resolve o parênteses, tá? Então, ó, o 200 continua aqui, tá? Tem um C do lado, vezes dentro do parênteses, que é 10. Faz essa multiplicação, 200 vezes 10 vai dar 2000 C. Tá? Então,
Deixa assim o teu Q1, tu não tem como seguir porque não tem o valor do Czinho ali ainda. Então, deixa assim, inacabado mesmo. E vamos calcular o da água. Tá? Vocês vão perceber o quê? Que na água tem todas as informações, então vai sair uma resposta. E olha só uma coisa que vai acontecer bem legal aqui. Tá? Que mostra que a gente está no caminho certo. Bom, a massa da água é 50 gramas. O calor específico é 1 da água. E aqui tem a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é de equilíbrio, 60 menos a inicial, que era 90. Q2 igual 50 vezes, eu fiz 50 vezes 1 dá 50, e resolvi dentro do parênteses 60 menos 90 dá menos 30. Vamos multiplicar então esse 50 com menos 30, vai sair então Q2 igual a menos 1.500 calorias. Tá? Por que negativo? Porque mais com menos a multiplicação fica menos. 50 vezes 30 dá 1.500. Então olha que legal, um deu positivo e o outro deu negativo, o que mostra que está tudo certinho, tá, gente? Está tranquilo, está certo isso aqui, não tem nenhum erro, não dá positivo ou negativo. Na verdade isso vai acontecer sempre, tá? Porque como um está ganhando calor, o outro tem que estar perdendo, tá? Um está ganhando, o outro tem que estar perdendo. Agora o que a gente faz? Agora que a gente vai usar essa relação aqui, ó, que a soma do calor de um corpo mais a soma do calor do outro corpo tem que ser igual a 0. Esse primeiro corpo, Q1, isso aqui foi o que eu achei para ele. E é o que a gente vai usar. A gente vai lá no lugar do Q1 e vai substituir essa resposta aqui mesmo. Ó. Vai botar o 2000C no lugar do Q1. E no lugar do Q2 a gente vai colocar o que a gente tem de resposta, que a gente tem toda a resposta aqui, menos 1.500. Então, a mais, coloquei entre parênteses o negativo, menos 1.500. Quem quiser já poderia até botar o sinalzinho negativo direto aqui, tá? Porque mais com menos vai ficar menos. Mas eu fiz passo a passo para vocês verem. Então vamos arrumar o sinal, ó. 2000C mais com menos fica menos. 1.500 igual a 0. Então 2000C menos 1.500 igual a 0. Cuidado, tá, gente? Porque aqui tem uma letra. Então tu não pode diminuir esse 1.500 dos 2.000. Tá? Essa letra não nos deixa fazer isso. Então a gente vai ter que isolar ela. Tá? Pega esse menos 1.500 e passa ele para o outro lado do igual mudando o sinal. Tá? Então ele era negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então 2000C é igual a 1.500. Tá? Agora a gente isola o C passando 2.000 dividindo. Então vai ficar 1.500 dividido por 2.000. Ele passou dividindo. Então esse vai ser o valor que a gente vai achar para o calor específico. 1.500 dividido por 2.000 dá 0,75 caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Tá? Essa é a resposta do material desconhecido. Essa questão, esse tipo de questão, tem como fazer uma prova real para ver se está certa. Tá? Tem como. Faz o quê? Pega esse 0,75 e substitui lá no C do Q1, tá? Que esse é o calor específico que a gente descobriu. Substitui aqui o 0,75 e multiplica por 2.000. O que vai acontecer? Tem que dar 1.500, tá? Porque se aqui deu menos 1.500, aqui tem que dar exatamente 1.500, porque mais 1.500 com menos 1.500 dá 0. Que faz com que a gente tenha essa igualdade, né, nas somas de calor. E vocês vão ver que vai dar isso. Tá? Se vocês substituírem ali, vai dar exatamente isso na questão. Tá, meus queridos? Por hoje eu vou parar aqui. Numa próxima aula eu trago mais questões dessa, até para vocês verem outros exemplos, mas por hoje tá legal. Tá? Essa já é uma matéria, essa parte da matéria é um pouquinho mais pesada. Espero que eu tenha conseguido ajudar e fazer vocês entenderem isso. Tá? Obrigado aí pela atenção. E a nossa aula de hoje para por aqui. Valeu, pessoal!